Oi, você. Eu sou a Fabi. Conta aí pra mim. Quantas vezes na sua vida você planejou alguma coisa, esquematizou e as coisas não saíram como planejado? E a partir dessa frustração, você começou a tentar tomar o máximo de precaução possível para que todos os seus planos saíssem o mais perfeito possível, se tornando uma pessoa um pouquinho ou um tanto quanto controladora. Muito provavelmente, né? Só que não é novidade para ninguém que nem tudo que a gente planeja sai como a gente gostaria. E aprender a lidar com a frustração faz parte da inteligência emocional que nós precisamos desenvolver dia após dia. E ter esse desejo de controlar as situações da nossa vida ou mesmo as pessoas que nos rodeiam é um sentimento quase que próprio da nossa espécie e um tanto quanto justificável, já que, desde os tempos das cavernas, fatores desconhecidos podem gerar medo e vulnerabilidade na nossa espécie. E aí, nisso, o ser humano cria a ilusão de que quando ele tem as coisas ou mesmo pessoas sob o seu domínio, não vai haver risco de resultado negativo. E é aí que ele se engana. Só que nisso tudo, uma armadilha que o ser humano cai muito é justamente achar que por estar no controle, suas emoções, seus sentimentos, suas ideias valem mais que a das outras pessoas. E com isso, pode se prejudicar diversos tipos de relacionamentos. A vida é imprevisível. Quantas vezes você planejou alguma coisa e foi surpreendido com outra totalmente diferente, seja uma coisa muito positiva ou mesmo muito negativa? Então, querer exercer controle sobre todas as coisas que nos rodeiam só vai nos gerar estresse, frustração, porque isso é quase impossível de acontecer. Principalmente porque se as coisas não saírem como você programa, você vai ter que lidar com o fracasso. E infelizmente muitas pessoas não sabem lidar muito bem com esse sentimento. Outra coisa muito complicada também de tentar manter, querer manter o controle sobre tudo e todos, é justamente porque poucas coisas a gente depende somente de nós mesmos. Já que muitas das coisas que nós precisamos fazer no cotidiano ou mesmo no trabalho, nós dependemos de outras pessoas. E que a longo prazo pode acabar virando uma depressão, uma ansiedade ou uma outra patologia. E no mundo por si só já tem tanta coisa que a gente não consegue controlar. Por exemplo, não é porque você quer que vai fazer sol amanhã, se está programado chuva. A gente não consegue prever desastres naturais, a gente não consegue prever muitas partes dos acidentes, a gente não consegue controlar o tempo e nem a morte. E esses são só alguns dos exemplos que na vida em si a gente já sabe que não pode controlar. Mas algumas coisas que a gente acha que pode controlar e não pode, é necessário a gente pontuar para não ficar retendo toda a nossa energia e atenção nessas coisas que não dependem de nós, por mais que você acha que sim. E uma delas é a opinião alheia. Não importa o que você faz, como você faz. Tentar controlar o julgamento das outras pessoas a seu respeito é uma atitude que só vai te causar sofrimento porque vai estar sempre tentando se mudar para agradar as pessoas. E muitas vezes não sobra espaço para você ser você mesmo. Assim como muitas vezes nós podemos questionar os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios julgamentos. Quando se trata de uma outra pessoa, por exemplo. Mas a gente sabe que a nossa opinião não tem o poder de fazê-la mudar de atitude, por exemplo. Não podemos controlar como ela se comporta ou o sentimento que ela pode nutrir por nós, por mais que você se esforce muito para isso. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão clássica de você conhecer uma pessoa e falar que o santo não bateu. Às vezes a pessoa não fez absolutamente nada pra você, mas simplesmente você não vai com a cara dela. Pois é, muita gente pode não ir com a sua cara, e não importa o quanto você faça pra fazê-las mudar de ideia, elas vão continuar implicando com você. Cabe a você saber lidar com isso. Uma outra coisa também que é muito importante pontuar que a gente não tem controle é como a outra pessoa vai reagir diante de uma fala, diante de uma briga, diante de qualquer situação. O comportamento e a escolha de viver das pessoas é delas, assim como você tem a sua. E isso é muito comum quando a gente fala principalmente da relação entre pais e filhos. E nessa tentativa de tentar exercer influência e poder sobre o outro, você pode acabar oprimindo a identidade dessa pessoa. E muitas vezes, quando você não consegue interferir na escolha dessa pessoa, você se sente frustrado ou decepcionado.
E aí, se você de repente se identificou com algum desses sintomas, há algumas coisas que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro, tentar mudar de postura. E a primeira delas seria você analisar cada situação e, de fato, analisar com racionalidade se ela pode, de fato, ser influenciada por você ou não. Se não, não esquenta a cabeça. Uma outra coisa que também é muito importante é a gente fazer um exercício de autoanálise e tentar perceber quais são as coisas que nos desencadeiam essa vontade de exercer controle sobre as coisas e ou sobre as pessoas. Muitas vezes isso pode ser ocasionado por uma baixa autoestima, então muitas pessoas que têm baixa autoestima acham que estando no controle elas vão se sentir melhor consigo mesmas. Prestar atenção também no nosso padrão de pensamento, para assim a gente também compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque muitas vezes tudo isso acontece de forma tão automática que a pessoa nem percebe o que ela está fazendo. Então, enquanto ela pensa que tem o controle sobre as coisas, ela não tem o controle sobre a própria cabeça. Uma outra coisa também é aceitação. Não adianta você olhar isso, identificar alguma coisa e falar: isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou perfeita, eu não tenho nada para melhorar, isso é coisa de gente que tem problema. Aceitar essas nossas falhas, interiorizar, refletir sobre elas são o primeiro passo para que a gente possa fazer algo a respeito para mudar esse padrão de comportamento. Por isso é tão importante nós investirmos no autoconhecimento. Tirarmos um período do nosso dia ou da nossa semana para refletir sobre as interações que nós tivemos, aquelas que não foram tão bacanas, de repente rever na sua cabeça o que foi dito, para pensar no que poderia ter sido feito melhor e no que você pode fazer para atenuar alguma questão negativa. E lembrar sempre que as únicas coisas que você pode controlar de fato são os seus comportamentos, as suas ações, os seus erros, as suas ideias, os seus esforços, os seus hábitos, os seus cuidados e as suas emoções. Controlar as emoções eu sei que não é fácil, por isso a necessidade de autoconhecimento, autoaprimoramento para fortalecer a nossa inteligência emocional. Então, conta pra mim, você do lado daí tem essa tendência de querer controlar tudo ao seu redor? E como você se sente com isso? Me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!